Lei nº 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Parte Especial, Título 2, das Medidas de Proteção, Capítulo 2, das Medidas Específicas de Proteção, Tema: Princípios de aplicação das medidas protetivas, acolhimento institucional ou familiar e garantia do registro civil e da filiação. Artigo 99º. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Artigo 100º. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas. Inciso 1. A condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Eles são titulares dos direitos previstos nesta lei, em outras leis e na Constituição Federal. Inciso 2. A proteção integral e prioritária. Toda interpretação deve ser voltada à proteção integral e prioritária. Inciso 3. A responsabilidade primária e solidária do poder público. A efetivação dos direitos é responsabilidade das 3 esferas de governo, sem prejuízo da municipalização e da atuação de entidades não governamentais. Inciso 4. O interesse superior da criança e do adolescente. A intervenção deve priorizar seus direitos, considerando também outros interesses legítimos do caso concreto. Inciso 5. A privacidade. Deve haver respeito à intimidade, à imagem e à vida privada. Inciso 6. A intervenção precoce. Deve ocorrer logo que a situação de perigo seja conhecida. Inciso 7. A intervenção mínima. Deve ser feita apenas pelas autoridades indispensáveis. Inciso 8. A proporcionalidade e atualidade. A intervenção deve ser necessária e adequada ao momento em que a decisão é tomada. Inciso 9. A responsabilidade parental. A intervenção deve estimular os pais a cumprirem seus deveres. Inciso 10. A prevalência da família. Deve ser dada prioridade a medidas que mantenham ou reintegrem a criança ou adolescente à sua família natural ou extensa e, se não for possível, promovam a integração em família adotiva. Inciso 11. A obrigatoriedade da informação. Crianças, adolescentes e seus responsáveis devem ser informados sobre seus direitos, sobre a intervenção e seu processo. Inciso 12. Oitiva obrigatória e participação. Crianças, adolescentes e seus responsáveis têm direito de serem ouvidos e participarem da definição das medidas, com sua opinião considerada pela autoridade judiciária. Artigo 101º. Verificada qualquer das hipóteses do artigo 98º, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 1. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Inciso 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Inciso 3. Matrícula e frequência obrigatórias em escola de ensino fundamental. Inciso 4. Inclusão em serviços ou programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Inciso 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. Inciso 6. Inclusão em programas de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Inciso 7. Acolhimento institucional. Inciso 8. Inclusão em programa de acolhimento familiar. Inciso 9. Colocação em família substituta. Parágrafo 1º. O acolhimento institucional e familiar são medidas provisórias e excepcionais, usadas como transição para a reintegração familiar ou, se não for possível, para a colocação em família substituta, sem implicar privação de liberdade. Parágrafo 2º. O afastamento do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária, com contraditório e ampla defesa assegurados aos pais ou responsáveis. Parágrafo 3º. O encaminhamento a instituições de acolhimento só ocorre com guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, contendo identificação da criança, dos pais, endereço, parentes interessados e motivos da retirada. Parágrafo 4º.
Após o acolhimento, a entidade responsável deve elaborar plano individual de atendimento, visando a reintegração familiar ou, quando impossível, a colocação em família substituta. Parágrafo 5º. O plano individual deve considerar a opinião da criança ou adolescente e ouvir os pais ou responsáveis. Parágrafo 6º. O plano individual deve conter resultados da avaliação interdisciplinar, compromissos dos pais ou responsável e previsão de atividades visando reintegração ou colocação em família substituta. Parágrafo 7º. O acolhimento deve ocorrer no local mais próximo da família de origem, com inclusão em programas de apoio social e estímulo ao contato familiar. Parágrafo 8º. Havendo possibilidade de reintegração familiar, deve-se comunicar à autoridade judiciária e ao Ministério Público, que decidirão em prazo breve. Parágrafo 9º. Se for impossível a reintegração, deve-se enviar relatório fundamentado ao Ministério Público com recomendação de destituição do poder familiar ou tutela. Parágrafo 10º. O Ministério Público tem prazo de 15 dias para ingressar com a ação de destituição do poder familiar, salvo se precisar de estudos complementares. Parágrafo 11º. A autoridade judiciária manterá cadastro atualizado de crianças e adolescentes em acolhimento, com informações jurídicas e providências tomadas. Parágrafo 12º. O cadastro deve ser acessado por Ministério Público, Conselho Tutelar, órgãos de assistência social e conselhos municipais para subsidiar políticas públicas que reduzam o afastamento familiar. Artigo 102º. As medidas de proteção deste capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. Parágrafo 1º. Caso não exista registro anterior, será lavrado assento de nascimento com os dados disponíveis, por requisição judicial. Parágrafo 2º. Registros e certidões necessárias à regularização são gratuitos e prioritários. Parágrafo 3º. Se não houver definição da paternidade, será instaurado procedimento específico para sua averiguação. Parágrafo 4º. É dispensável a ação de investigação se o suposto pai não comparecer ou recusar o reconhecimento e a criança for encaminhada para a adoção. Parágrafo 5º. A inclusão do nome do pai no registro de nascimento é gratuita e tem prioridade. Parágrafo 6º. O reconhecimento de paternidade pode ser averbado a qualquer tempo, gratuitamente. Em resumo, este capítulo trata das medidas específicas de proteção, destacando princípios que orientam sua aplicação, como a prioridade da família, a proporcionalidade da intervenção e o direito de participação da criança. Também disciplina as formas de acolhimento, os procedimentos de reintegração ou adoção e garante a regularização gratuita do registro civil e da filiação. Pontos-chave para a prova. Medidas podem ser isoladas, cumulativas ou substituídas. Preferência por medidas que fortaleçam vínculos familiares e comunitários. Princípios: sujeito de direitos, proteção integral, responsabilidade solidária do poder público, interesse superior, privacidade, intervenção precoce, mínima, proporcional, responsabilidade parental, prevalência da família, informação e participação da criança. Medidas possíveis: encaminhamento, apoio, matrícula obrigatória, inclusão em programas, tratamentos, acolhimento institucional ou familiar, família substituta. Acolhimento é provisório e excepcional, depende de decisão judicial e deve visar reintegração ou adoção. Cadastro judicial de acolhidos e relatórios ao Ministério Público para destituição do poder familiar. Medidas devem vir acompanhadas de regularização do registro civil e garantia da filiação, sem custos.